Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Imaginem um encontro entre Drummond e Pessoa, no Rio de Janeiro, no ano de 1932. Carlos Drummond de Andrade, na época um jovem poeta, despontando no cenário brasileiro, e Fernando Pessoa, um poeta português já na meia-idade, ainda não muito conhecido por aqui. Imaginem o seguinte diálogo. Senhor Fernando Pessoa, o que a poesia é para nós? Pergunta Drummond. Jovem, pode me chamar Pessoa, pois senhor Fernando Pessoa parece tratamento entre advogados. Ainda bem que não lascou um doutor no meio. Drummond se desculpa e Fernando Pessoa continua. Olha, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Verto sonho em poesia. Logo, poesia é o sonho posto em papel com tinta ou em voz com rima. E Drummond responde, sabe, nem sempre poesia me vem em sonho. Às vezes, acho sonho para fazer poesia. Esse belíssimo diálogo, em que Pessoa cita uma parte do seu poema Tabacaria, de fato existiu. Não no mundo real, infelizmente, mas no mundo imaginário do escritor mineiro de Juiz de Fora, Daniel Giotti, e está no seu livro Tempos Estranhos e Outros Clichês, lançado recentemente em duas cidades de Minas, Juiz de Fora e Belo Horizonte, e em Brasília. E hoje ele está aqui para falar deste livro de contos e narrativas que traz histórias de uma sociedade contemporânea que desnudam a alma humana com todas as suas contradições, incoerências e segredos. Daniel Giotti, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui. Renata, é muito bom estar aqui, ter sido convidado por você para o Bate-Papo Literário. Eu já vi alguns episódios, eu acho que o seu trabalho de divulgação e valorização da cultura, mas da literatura em especial, é muito importante. Então, eu quero te saudar por isso, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e também por estar conversando com praticamente uma conterrânea, né? É verdade. Você também tem raízes aqui em Juiz de Fora. Então, isso me deixa muito feliz mesmo. E quero saudar aí todo mundo que está nos vendo também e todos que amam o universo literário e o universo da cultura. Muito bom. Bom, antes de começarmos, eu começar aí nas perguntas, né? Eu quero saber sobre esse diálogo aí do livro. Você sonhou esse encontro? Eu vou dizer, eu estou perguntando porque uma vez eu sonhei que eu estava encontrando a Zélia Gattai, que eu amo, é a minha patrona aqui na Acatu, minha patronessa, enfim, aqui na Acatu, e eu sonhei que eu tinha encontrado com ela num castelo na Tchecoslováquia, onde eles moraram um tempo, né, quando o Jorge Amado estava exilado, e eu escrevi uma crônica sobre isso, sobre esse sonho. Conta pra gente como é que surgiu esse diálogo, que poderia ter sido verdade, né? Enfim. Poderia ser verdade. Na verdade, Renata, eu escrevi esse conto, né, ou micronarrativa, eu fico aqui com a conceituação que vários contistas hoje colocam, né, eles não se preocupam muito em rotular algo como conto, ou como narrativa, ou como micronarrativa, né? Mas o que aconteceu? Esse conto eu escrevi quando eu estava em Portugal. Eu gosto muito de Portugal, talvez seja o país que eu mais visitei, né, fora do Brasil, e eu gosto muito do Drummond e do Pessoa. E eu acho que tem uma motivação extra aí, sabe, Renata? Tem uma crônica também do Afonso Romano de Santana, que é daqui de Juiz de Fora, que ele fala que uma vez foi levar os poemas dele para o Drummond, pegou o endereço do Drummond no Rio de Janeiro, e aí subiu o elevador. E no elevador ele encontrou o Drummond. E o Drummond era uma pessoa tímida, né? Era taciturna mesmo. E o Drummond mal olhou para a cara dele. O Drummond ficou olhando para baixo.
Aí ele disse que ele ficou tão incomodado com aquela situação que ele não foi levar os poemas para o Drummond. Só depois de muito tempo, ele já consagrado, que ele conheceu o Drummond. Então eu acho que isso ficou na minha cabeça, e aí como eu estava em Portugal e lendo muito sobre Fernando Pessoa, e sempre com a poesia do Drummond na minha cabeça, eu acho que eu tive essa motivação, porque eu acho que o Drummond é o maior poeta de língua portuguesa no Brasil. Sim. Assim como Pessoa, para mim, é o maior poeta de língua portuguesa em Portugal. Então, eu fiquei pensando como seria um encontro desses dois grandes poetas, desses dois grandes escritores. E aí eu fui lembrando de trechos de poemas dos dois e fiquei tentando encaixar, né? Eu acho que há alguns encaixes dentro da poesia dos dois. E a motivação veio por isso, por onde eu estava e por esse amor incomensurável que eu tenho pela poesia, tanto de Drummond quanto pela poesia de Pessoa. Se me permite dizer, embora eu agora tenha publicado esse livro de contos e micronarrativas, eu comecei o meu contato com a literatura pela poesia. Comecei escrevendo poesia. Olha. Então, isso sempre está dentro do meu universo, isso sempre me motiva a escrever, seja em prosa, seja em poesia, né? Em poesia. Ô, Daniel, você sabe que eu tive agora lá recentemente e conheci, foi a primeira vez que eu fui a Lisboa agora, já queria ter ido há muito tempo, mas enfim, e conheci a casa de Fernando Pessoa, aí me apaixonei mais ainda. E tem uma história que... porque, na verdade, o Fernando Pessoa ficou muito conhecido depois de morto, né? E tem uma história que eles iam publicar um livro, né? Depois, né, que ele morreu, e não deu muito certo com a editora, esse livro veio parar aqui no Brasil, e o Drummond ficou conhecendo, né, o Fernando Pessoa, e que divulgou a história dele, e aí começou o Fernando Pessoa, e dizem que hoje ele é mais cultuado aqui no Brasil do que em Portugal. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas na volta a gente volta falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber o escritor mineiro Daniel Giotti. Daniel lançou recentemente o livro Tempos Estranhos e Outros Clichês, com contos e micronarrativas que nos fazem refletir sobre a sociedade contemporânea em que vivemos, principalmente sobre a alma humana com todas as suas contradições, incoerências e segredos. Ô Daniel, eu terminei falando dessa questão aí do Fernando Pessoa vir para o Brasil através desse livro, né, pós-morte aí, vamos dizer. Tu conhecia essa história, não? Eu ouvi falar, na verdade. Então, eu não sei se eu conheci, já esqueci. Uma coisa que eu sei, e até eu explorei nesse conto, Renata, foi que o Drummond, ao contrário, ele ainda era um poeta pouquíssimo conhecido no Brasil, e alguém leu a obra dele em Coimbra, que foi outra das motivações para eu ter escrito. Mas eu estou lendo atualmente saiu uma grande biografia sobre o Pessoa, né? De um biógrafo inglês, eu esqueci o nome dele, um grande especialista em Pessoa, saiu pela Companhia das Letras recentemente. Mas uma coisa curiosa que me fez também aproximar os dois é que o Pessoa viveu na África do Sul, mas praticamente não saiu de Portugal, né? E eu acho curioso alguém que teve vários heterônimos, escreveu prosa, ficção, escreveu em jornal, alguém com uma cultura vastíssima, né? Não ter saído praticamente de Portugal. Então essa foi outra das motivações desse conto. É, né? Verdade, é interessante isso mesmo. Antes da gente começar a falar do livro, rapidamente... Você, além de escritor, é professor, é doutor em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ, professor de Direito Financeiro e Tributário, procurador da Fazenda Nacional, ou seja, tem toda uma formação na área de Direito. Como é que a literatura entrou na sua vida? Bem, eu gosto de literatura desde pequeno, né? Mas lá para os meus 16, 17 anos eu comecei a escrever
e comecei a virar um leitor voraz. Acho que você está vendo aqui atrás, né? Eu coloco alguns dos meus livros e também algumas das grandes referências da minha vida, como A Montanha Mágica, do Thomas Mann, um livro assim, que transformou minha vida mesmo. Mas eu acho que justamente a dureza do direito, Renata, eu amo direito, eu sou sobretudo um professor que nas horas vagas tenta fazer literatura, né? Queria até poder fazer literatura o tempo inteiro, mas preciso ter essa minha área profissional. Mas acho que como uma forma de sair da dureza e daquela escrita empolada do direito, e eu tento não escrever dessa forma também no direito, eu fui para a literatura. Ela foi meio que como uma fuga, porque a gente lida com direito praticamente só com problemas. E muitas vezes a gente não tem que resolver os problemas do direito, a gente simplesmente os posterga. E na literatura a gente tem uma chance de resolver alguns problemas dos nossos personagens, né? Ou até algumas questões nossas, pela leitura e pela escrita. Então, acho que eu fui para a literatura por conta disso, para ter um complemento da dureza que eu enfrento no direito. No direito, perfeito, perfeito. Vamos então falar do livro, eu estou aqui com ele, olha aqui, ó. Tempos Estranhos e Outros Clichês. É o seu primeiro livro de contos, mas você já tem aí uma bagagem, né, Daniel, como organizador, coautor? Sim, eu já organizei um livro de poesia, chama Inverso Direito, Renata. É um livro de juspoetas, digamos assim, de juristas que escrevem poesia. E organizei também um livro de crônicas sobre uma outra grande paixão minha, que é o Flamengo. Uhum. E esse livro de crônicas, Renato, que é um livro recente, eu peguei várias experiências que eu tive com o Flamengo ao longo da minha vida e fui vertendo isso em crônicas. Sei que você é uma cronista também experimentada e que gosta de se valer desse gênero que é eminentemente brasileiro, né? E, de certa forma, a experiência na crônica me deu a vontade, não, me deu a segurança de partir para os contos. Uhum. Eu já escrevo contos há muito tempo, mas depois que eu vi a publicação desse livro, eu falei, agora está na hora de publicar um livro de contos. Então, eu fui da poesia para a crônica e agora, finalmente, para os contos. Eu achei bem interessante no seu livro, tem algumas histórias que têm a ver com esse momento aí que nós vivemos, que parecia realmente uma distopia, né? Que foi a Covid-19. Eu vou deixar para você responder no próximo bloco, mas eu quero saber de você, esse livro ele foi escrito na época da pandemia, porque tem alguns contos que nos remetem a essa época, mas eu vou pedir para você nos responder no próximo bloco, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no bate-papo literário de hoje. Eu tenho o prazer de receber o escritor mineiro Daniel Giotti. Ele lançou recentemente o livro Tempos Estranhos e Outros Clichês, com contos e micronarrativas que nos fazem refletir sobre a sociedade contemporânea em que vivemos, principalmente sobre a alma humana com todas as suas contradições, incoerências e segredos. Daniel, eu lancei uma pergunta, né, no finalzinho do bloco anterior, que é sobre a escrita do livro. Assim, quando é que você escreveu? Porque alguns contos nos remetem à época, essa época louca, distópica que nós vivemos agora, recentemente, que foi a pandemia do Covid-19. Bem, Renata, de certa forma, eu fui um privilegiado, entre aspas, na pandemia, né? Porque o meu trabalho, de certa forma, já é telepresencial, então não me atrapalhou, enfim, eu fui um privilegiado dentro dessa catástrofe pela qual a gente passou. E eu escrevi muito durante a pandemia e li muito também durante a pandemia. Em um determinado momento, começou a surgir
contos quase que de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Eu tenho vários contos que são rápidos, né? São leituras rápidas que a pessoa pode ler essas micronarrativas. E eu comecei a perceber, Renata, que havia um elo entre esses contos. Na verdade, eu estava refletindo sobre o momento político que a gente passava no Brasil, pelo qual a gente passava no Brasil e no mundo, e pelo momento social, humanitário que a gente passava por conta da Covid. Fui escrevendo esses contos, eu escrevi cerca de 10, 12 contos em 45 dias, 2 meses, e vi que ali tinha uma conexão entre eles, e fui também atrás dos meus antigos contos, daqueles contos que estavam nas nuvens, né? Não estão mais nas gavetas, né? A gente deixa eles nas nuvens dos nossos computadores, né? E vi que ali tinha um material para produzir esse livro de contos. Ele surgiu sobretudo por conta desses 10, 11, 12 contos, e aí eu incorporei outros que eu já tinha do meu passado e que não tem uma relação com a Covid, né? Mas eu fiquei muito impactado por aquele momento e aí comecei a escrever como um louco, digamos assim. Tá certo. E, como eu falei ali na abertura do programa, muitos dos seus contos, eles desnudam a alma humana, eles mostram coisas ali que acho que a gente não gostaria de mostrar para ninguém, né? E também muito aos moldes, né, da vida como ela é, de Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo, aí, escritor, enfim. Tem até 2 crônicas chamadas Rodriguianas e Rodriguianas 3. Eu gostaria de te fazer 2 perguntas, né, relacionadas a isso. A primeira é: de onde você tira as histórias e as personagens, né, dos seus contos, das suas micronarrativas, e quais são as suas referências literárias? Bem, a primeira pergunta é a mais difícil, né? Tem alguns estudiosos atualmente, escritores mesmos, né, que eles dizem que, na verdade, tudo que a gente escreve está no subconsciente, né? De uma certa forma, a gente vai processando aquilo ao longo do tempo. Mas eu te diria, Renata, que eu tenho várias referências, assim, na literatura, na música, no cinema, que, de certa forma, me inspiram muitas vezes a escrever determinada situação e determinado personagem. Às vezes também ouço uma história que eu vejo que ali tem um enredo literário já, obviamente não vou transcrever aquilo, não vou copiar a história de ninguém, mas aquilo vai ficando na minha cabeça e uma hora eu processo e acho outras relações com coisas que penso, ou com coisas que vejo, ou com coisas que já li, e quando vejo ali tem uma cena literária, digamos assim, e alguns personagens. Tem, claro, que um conteúdo autobiográfico na minha escrita, isso eu não posso deixar de dizer, mas tem muita coisa que surge mesmo, como você colocou no início do programa, em sonho ou inspirações que a gente tem. Às vezes no dia vem uma frase, vem o nome de um personagem, pode surgir literatura de qualquer forma, né? Pode surgir por um personagem, pode surgir por uma cena ou pode surgir por uma inspiração. E sobre as minhas referências literárias, eu diria que Drummond é sempre uma grande referência, o Pessoa, que eu já coloquei, a Clarice Lispector, Thomas Mann e Saramago. Se eu fosse colocar aqui na prosa 5 referências que me impactam, são esses 5. E, ultimamente, o Murakami também. Eu comecei a ler o Murakami de uns 3, 4 anos para trás, e tudo que eu gosto dele, tudo que eu leio dele, eu gosto. E uma outra referência também, embora não seja da prosa literária, o Rui Castro, já que você falou de Nelson Rodrigues, né? A biografia do Nelson Rodrigues é do Rui Castro. Rui Castro é uma referência para mim na forma de escrita e na inteligência dele, é uma inspiração também. Eu sou apaixonada pelo Rui Castro e vários outros que você já mencionou aí. Você mencionou Drummond e eu sei que vem mais lançamentos por aí, né? Conta pra gente. Então, eu vou ter essa
dádiva para quem gosta de poesia, para quem ama o Drummond, de lançar o meu livro no Festival Literário de Itabira. Eu tenho laços com Itabira, Renata, eu tenho amigos lá, amigas, tenho até algum contato lá por conta do direito e da política, e acabou que eu me inscrevi no Festival Literário desse ano, salvo engano é o terceiro Festival Literário de Itabira, e no dia 4 de novembro, às 13 horas, estarei lançando meu livro na cidade do nosso grande poeta. É uma honra muito grande. Eu só imagino. Deixa eu te perguntar, e quem quiser adquirir o seu livro, como é que faz? Porque eu tenho certeza que o pessoal vai ficar muito curioso para ler e conhecer a tua escrita, né? Que, aliás, é muito bem feito. Eu gostei muito do que você escreveu ali, da maneira como você escreveu, da estética do seu texto. Olha, parabéns. Muito obrigado. Vindo de você, eu fico ainda mais feliz, né? O livro foi produzido pela editora Varanda, que é uma editora de Juiz de Fora, uma pequena editora, né? E, por enquanto, as vendas são feitas pelo site da editora Varanda. É só jogar no Google, Varanda, Juiz de Fora, e as pessoas vão poder chegar ao livro. E ele está em duas editoras, em duas livrarias físicas. A Planet Music de Juiz de Fora, também no Google é fácil de achar, ou na minha rede social mesmo, e na livraria Genipapo de Belo Horizonte. Essa livraria, inclusive, Renata, se me permite, o dono dela é uma pessoa excepcional, o Frederico, e é alguém que, quem sabe, para um programa futuro, você podia até entrevistar, porque é um empolgado com a cultura literária brasileira. Ele leva grandes escritores lá na Genipapo, escritores de Companhia das Letras, Todavia, dessas grandes escritoras, dessas grandes companhias, desculpa, dessas grandes editoras, e acho que seria um papo interessante. E no futuro eu vou pôr na Amazon, mas isso deve ser só no início do ano que vem. Gente, olha, claro, já está convidado, depois a gente conversa. Sucesso com esse livro, espero que seja o primeiro de muitos. Eu vou ficar esperando um de crônicas, tá bom? E um sucesso também no seu próximo lançamento. Muito obrigado, Renata. O programa é excelente, pena que ele é muito rápido. É verdade. Não dá pra gente falar tudo o que a gente quer, mas é bom que os leitores e as leitoras ficam com o gostinho de quero mais, né? E quero mais uma vez agradecer o convite e te parabenizar por esse espaço de divulgação da cultura e da literatura. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Eu conversei hoje com o escritor mineiro Daniel Giotti. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV. Mas antes, você também pode assistir pelo canal do YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!